Hoje também é dia de falar de carro elétrico aqui na garagem, a bordo do Mercedes-Benz EQA 250. O EQA é a versão de entrada no mundo elétrico da marca alemã e traz algumas características interessantes, começando pela base do GLA, que a gente vai conhecer em detalhes nessa matéria de hoje. Saudações, pessoal! Então, como eu já avisei no início, hoje teremos veículo elétrico aqui na garagem, os elétricos aí mais e mais opções de mercado, diferentes marcas, diferentes preços, né, principalmente. A gente viu o BYD recentemente, um carro bem interessante no custo-benefício por ser elétrico, mas claro, né, quando a gente fala de algumas marcas premium, marcas conhecidas, a gente traz algumas vantagens, né, que é o fato da marca ser já conhecida no mercado e ter uma outra percepção por conta do consumidor. Mas é claro que isso é muito relativo, porque depende de uma série de coisas e uma marca, logicamente, pode aí se sobressair no mercado, dependendo da sua política de venda, pós-venda e tudo mais. Bom, EQA 250, como eu falei, ele é a porta de entrada do mundo elétrico Mercedes-Benz. Dessa forma, então, nós começamos falando de valores, a gente vai conhecer outros, o EQB, que é de 7 lugares, o EQS, que é muito charmoso também, é o mais refinado, aliás, e até o EQC 400, que é aí o topo da cadeia, é um SUV realmente muito bacana. Mas começando por aqui, então, ele traz a plataforma do GLA, né? Essas multiplataformas são muito úteis hoje em dia, assim como outras marcas, é uma coisa muito, para os fabricantes acaba sendo algo muito interessante, porém, vale ressaltar que ele tem uma diferença de 6 ou 7 centímetros, ele é um pouquinho maior, por conta do desenho de para-choque, para comportar a bateria e outras coisas. Então, começando aqui pela dianteira, nós temos, aí logicamente você não confunde, não dá para confundir esse carro com o GLA, eles têm a mesma base, mas tem um desenho ligeiramente diferente. Começando por aqui o conjunto óptico, um destaque é justamente a luz diurna, o famoso DRL, na parte toda da dianteira, então ele acende aqui, se colocar um vermelho fica igual o Super Máquina, né? Eu falei isso sobre o BYD, é curioso. Uma outra característica é a grade fechada, que identifica os elétricos à distância, né? Justamente porque ele tem refrigeração líquida da bateria, mas a grade fechada também traz aí todos aqueles sistemas eletrônicos de segurança passiva, eles estão justamente atrás do símbolo, e a grade fechada ela identifica facilmente um veículo elétrico. Chegaremos no motor, andando por aqui, ele traz rodas de 19 polegadas. Olha um negócio interessante, eu comentei na matéria do BYD e outros elétricos com motor dianteiro, aqui o motor fica em cima do eixo, né, dianteiro. O desgaste mais acentuado por conta do torque instantâneo, o desgaste dos pneus dos carros elétricos com tração dianteira. Essa é uma questão interessante, não vi muita gente falando sobre isso ainda, mas é uma coisa que a gente nota o desgaste um pouquinho mais precoce, né? Fora isso, o desenho é harmônico, é um SUV, digamos assim. A Mercedes partiu de algo que já é conhecido e faz sucesso para desenvolver um elétrico em cima dele. Então, realmente uma ideia que já nasceu funcional, digamos assim, né? Outra diferença é justamente no desenho da traseira, né? A questão ótica. Então nós temos aqui a lanterna traseira, com prolongador, que é a nova moda agora, todas as marcas estão adotando, né? E claro aqui o EQA 250, que já pode dirimir qualquer dúvida. Detalhe do porta-mala, essa abertura de porta-mala, ela realmente está muito bem acertada em todas as marcas atualmente. Capacidade de carga razoável dentro da proposta do carro, né? Sempre tem que analisar isso quando vai testar qualquer tipo de carro e dentro daquela proposta. E aqui a gente tem alguns cabos, né? Então nós temos cabos para ligação, mas geralmente os locais de abastecimento trazem já o cabo, mas enfim, se não tiver, você tem aqui. Nós temos aqui uma bateria de 66,5 kWh e os carregadores, aqui os plugs, né, de carregador do tipo 2. O tipo 2, como a gente sabe, é o padrão europeu, é o melhor padrão que você encontra em todo lugar, né? E é muito prático, carga contínua ou corrente contínua ou alternada, então tem a carga rápida também, fica fácil. Mas como eu sempre falo nas matérias de carro elétrico, você tem que ter um carregador na sua garagem, ou no seu prédio, ou no seu trabalho, porque senão fica um pouco mais complicado ter um veículo elétrico. Uma coisa que eu gostei desse carro foi o acabamento, ele tem alcântara, a Mercedes caprichou, ela escolheu uns lugares legais para colocar alcântara e a combinação aqui
das costuras vermelhas e tal. Tem um quê esportivo, né? Não é a proposta dele ser um carro esportivo, mas justamente tem isso. E um detalhe bacana é justamente esse aqui, os dois tetos, né? Um teto panorâmico e um teto solar. E falando em termos de espaço interno, olha só que bacana. Ele tem um desenho que favorece muito a altura do teto. Então, que a pessoa tiver um pouco mais de altura, ela vai se adaptar bem. Eu gostei do espaço interno. Vão aqui 3 pessoas, né? A terceira vai um pouquinho mais apertada, mas cabe 3 pessoas. Eu vou mostrar agora aqui uma característica. O assoalho é um pouquinho mais alto por conta da bateria, mas mesmo assim as pernas não ficam muito flexionadas, olha só. É bem interessante isso. Que eu comentei aqui, ó, tá vendo? Tem um pequeno ressalto no assoalho, nada muito relevante. E aqui a gente tem, olha só, uma coisa que vale ressaltar, né? 2 entradas USB-C e saídas de ventilação. Falando da parte interna, olha só, nós temos banco elétrico com 2 memórias, né? Inclusive banco elétrico do passageiro, que muitos carros não têm, é uma coisa importante também, né? Eu que dei a partida, olha só, uma informação interessante, luz de urna esquerda queimada, não tinha visto a DRL queimada em todos os carros que eu testei até hoje, principalmente com baixa quilometragem, né, como é o caso desse carro que está com menos de 3 mil. De qualquer forma, ele tem bastante tecnologia embarcada também, né? ACC, frenagem autônoma, tal, ou seja, é um veículo que monitora tudo que você vai fazendo, então nesse ponto é um ponto forte também. A primeira coisa que se destaca aqui no painel, assim como outros modelos da Mercedes atuais, é o conjunto de telas, né? Nós temos 2 telas de 10,2 polegadas, parece uma tela só, mas são 2. Aqui, ó, importante, a gente não tem conexão Apple CarPlay ou Android Auto com fio, sem fio, aliás, nós temos com fio. Aqui nós temos todas as opções de navegação, ajustes, né? Ajustes de luminosidade também. Esse modo EQ, ele te mostra aqui, ó, procura por estação de recarga, programa de recarga padrão, ó, tá vendo? Hora de partida, o consumo de modo geral também. Eu peguei o carro ontem, né? Então não estou rodando há tanto tempo, mas eu vim da Mercedes, né? Mandei um bom percurso. O fluxo de energia, quando eu estou usando, né, da bateria para as rodas, né? O motor elétrico fica bem aqui, ó. Aqui, de modo geral, o veículo também ele vai te dando essas dimensões aí, esses números, e o manual de operação. Nós temos aqui o carregamento por indução, aqui embaixo, ar-condicionado de 2 zonas, difusores de ar, aí também, né, do GLA, no melhor estilo GLA, e aqui a gente tem alguns atalhos, né, que facilitam aí a vida do motorista. Aqui no volante multifuncional você faz o ajuste de toda essa questão que eu comentei do piloto automático adaptativo e tal, atende telefone. E tem uma última função que é bem legal, que é essa aqui, que é uma função que assim, alguns carros têm o e-pedal, ele acaba tendo também, mas em alguns carros você ativa o e-pedal. Aqui no caso, você, através justamente das borboletas, né, você diminui o poder ou aumenta o poder de frenagem do e-pedal. Então é muito prático e também muito efetivo. Você sente na hora quando ele está aí agindo com mais intensidade. Aqui no cofre do motor a gente olha, né, e é engraçado que você olha à primeira vista, parece um motor a combustão, né? Fala, pô, aqui é entrada de óleo e tal. Não, não tem nada disso. É um motor elétrico, está montado aqui em cima do eixo dianteiro e ele entrega aí os 190 cavalos trabalhando em conjunto com a bateria de 66 kW. Muito bem, pessoal, impressões ao volante. Mercedes-Benz EQA 250. Eu estou voltando agora da gravação, né, na casa da Hebe. Fui gravar uma nova matéria lá, vocês já viram, né, sobre a coleção, entrevistando, né, o Marcelo e comentando ali sobre algumas histórias engraçadas com os carros. E daí eu falei, pô, escolhi bem o dia, né, a semana que eu estou testando Mercedes, para ir na casa da Hebe, tem que ir de Mercedes. Brincadeiras à parte, EQA 250 é a modelo de entrada da seta e entra, né, meu filho? O modelo de entrada, né, na eletrificação Mercedes-Benz. Então nós temos aí EQA 250, o EQB, EQC, que é um dos que eu acho mais legais. E depois disso a gente tem o EQS, que é sensacional. Acho até que ia ser a escolha da Hebe, né, o EQS, pelo estilo.
Mas uma coisa que eu gostei muito é justamente o fato de que ele é um carro que tem a base do GLA, né? A gente comentou dessa plataforma, mas ele tem uma personalidade diferente, até frente, traseira, enfim, né? Então, a grosso modo, GLA elétrico, mas logicamente que não é só isso, né? Ele, primeiramente, falando de uma característica interessante que é inerente aos elétricos, é o torque instantâneo. Então nós temos uma agilidade no trânsito que se destaca, né? Você vai aí rapidinho acelerando, se colocando no trânsito ou para fazer uma ultrapassagem também. Então ele é bem ajustado nesse sentido. São 190 cavalos, né? Nós temos um bom torque, então dá para imaginar que esse torque instantâneo seja algo que a gente sinta logo de cara. É que é engraçado, né? Como a gente acostuma com as coisas e com as sensações. Eu estava guiando esse carro, e a gente já guiou elétricos fortes aqui na garagem, né? Audi e-tron, Porsche Taycan, para falar de dois só, né? E são carros que têm muito mais potência, muito mais torque. A gente fala, esse aqui é mais fraco, né? São 190 cavalos. Se a gente for pensar, né? É uma potência de V8 dos anos 60, 70. É engraçado mesmo como a gente se acostuma muitas vezes com as sensações, né? De força, né? E o elétrico é bem isso, né? Porque você tem vários tipos de potência, tem carros mais fracos mesmo, né? Que tem uma proposta urbana, como o Kwid e tal, e tem os carros mais fortes, né? Isso é legal porque psicologicamente você fala, nossa, esse aqui é mais fraco, mas daí você fala, tem 190 cavalos, né? Ele é mais fraco que o Taycan, logicamente, né? Mas é engraçado essa questão, né, psicológica. Falando uma coisa sobre esse... Tá terrível aqui, vamos pra cá. Porque esse barulhinho na gravação aí do asfalto sendo refeito é complicado. Autonomia. Aqui do lado esquerdo do painel, eu acho que eu não mostrei na apresentação, ele mostra autonomia. Assim, pelo ciclo WLTP, que a gente sempre comenta, né? Aquele ciclo ideal, que é aquele ciclo ideal de consumo, de rodagem e tudo mais, ele tem aí 500 km. Na prática, na vida real, isso se reflete aí em 430, 440 km, que é, digamos, a vida real do carro, né? Até um pouquinho menos, logicamente, dependendo do modo como você dirige, ele tem essa questão, né, de você conseguir gastar mais bateria do que, por exemplo, num carro similar a combustão em termos de combustível, né? Gasolina ou etanol. De qualquer forma, ele tem aqueles modos que eu mostrei aqui no volante. Então, quando você põe borboleta para a direita, nesse caso não muda a marcha, mas ele deixa o carro mais leve, mais solto para rodar. Quando você aperta a borboleta da esquerda, você deixa o carro um pouco mais preso, um pouco mais amarrado, justamente forçando a frenagem e a regeneração. Esse modo até é legal porque você gasta o mínimo, você costuma andar assim, você gasta o mínimo digamos, de freio, disco de freio. Por outro lado, que nem aqui na Marginal Pinheiros, né? Se você usar aquele modo, a roda 19 sofre um pouquinho aqui, apesar que eu achei ele um carro confortável de maneira geral, né? Mas tem uns buracos, umas ondulações que não tem milagre, né? Mas uma coisa que eu comento que esse modo mais dinâmico, digamos assim, vou apertar aqui, ele é um modo que acaba sendo mais útil, que nem, voltei aqui para segurar, tá vendo? Tô segurando bem. Se você usar ele na marginal, você vai sentir que o carro fica muito preso, muito amarrado. Então, para andar aqui, eu prefiro andar no D+, né? Porque daí o carro fica solto e vai rolando com aquela frenagem convencional. É melhor, né? Só aquele funcionamento mais suave durante a frenagem. Agora você está andando num lugar mais fechado, uma rua, tal assim, daí sim você coloca esse modo aqui no D-, que daí você vai ver que ele vai amarrar bem o carro, mas vai frear sozinho também e vai regenerar um pouquinho mais. Apesar que vale lembrar que regeneração de energia em carro híbrido é até razoável. No elétrico você ganha bem pouca autonomia fazendo isso, não é lá uma maravilha, nem nenhum elétrico que eu testei até hoje. A regeneração, talvez descendo a serra, por exemplo, eu lembro que eu desci com o Corolla Cross, que é híbrido, desci a serra indo para o Guarujá,
a bateria encheu descendo. Eu acho que o elétrico também você vai conseguir, né? Apesar que tem essa questão do freio motor, quando você colocar aqui, ele vai estar segurando mais, vai fazer freio motor e vai recarregar, é uma boa. Para subir a serra é outra história, né? Mas enfim, de maneira geral, eu achei que é um sistema que funciona bem. Nós temos o MBU, o X, né? Que é o acesso de voz aí da Mercedes, que faz algumas funções. Ele não faz todas, mas faz algumas, acerta o ar-condicionado, muda uma cor ambiente, enfim, ele dá ele faz um ajuste em algumas coisas assim de uso. Uma questão dos Mercedes que é mais, eu não vou dizer complicada, mas em relação aos seus concorrentes é a questão do valor, né? Esse carro, deixa eu mudar para cá novamente, ele tem um valor salgado em relação aos seus concorrentes. Você fala, pô, lógico, o carro elétrico vai ter um valor salgado, mas ele tem um valor salgado em relação aos seus próprios concorrentes, falando de XC40, por exemplo, né? Enfim, a Mercedes fez esse posicionamento de preço dos elétricos e aparentemente, digamos, eles têm talvez um público mais seleto que conheça o produto e queira comprar, mas em comparação com os seus concorrentes, ele está com preço elevado, né? De qualquer forma, é um carro legal. Em termos de desempenho, ele é um carro que, pô, entrega bem, com 190 cavalos, né? Tem o torque instantâneo, sempre é divertido. Você dá uma acelerada em saída de pedágio, né? E de semáforo. Tem aquela, pô, que é isso, né? Sem fazer barulho. Mas, e de maneira geral, é uma opção, né? Eu tenho notado que os carros elétricos, eles estão ficando num nicho muito próprio. É aquele cara que já tem 3 carros e quer comprar um elétrico. E compra um elétrico desse valor, ou Porsche e tal. Para eles se popularizarem ainda, muita água vai passar debaixo da ponte. E para carregamento, facilidade de carregamento, tamanho de bateria, eu acho que ainda veremos essas coisas acontecendo, né? Mas ainda acho que híbrido aqui no nosso mercado acaba sendo mais interessante. Mas entre os elétricos é legal porque tem várias opções agora. O EQA 250 sim é um bom Mercedes aí nesse segmento. Em breve a gente vai falar de outras versões também para conhecer aqui na garagem. Obrigado pela audiência, um grande abraço, nos falamos.